Revoltado? Sim. Surpreendido? Não. Senhoras e senhores, o Liverpool, em uma atitude mais Liverpool do que qualquer outra coisa, o Liverpool conseguiu na semana seguinte de ganhar do seu maior rival por 7-0, perder para o lanterna da competição por 1-0. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal, e nós estamos vivendo um turbilhão de emoções aqui nas últimas semanas, né? Vocês já me viram extremamente revoltado, vocês já me viram extremamente feliz, agora vocês estão me vendo só... desolado, cara, desolado, é isso, assim, eu não consigo nem ficar bravo de surpresa, meu Deus, como isso é possível e tudo mais. Se teve alguma surpresa, foi eu ter errado por pouco, porque no pós-jogo do Manchester United, eu cheguei aqui e falei que nada seria mais Liverpool do que a gente vencer aquela partida por 7-0, no jogo seguinte, ser justamente contra o lanterna da competição e a gente empatar no 1-1 chato. E o que aconteceu? O Salah não me ajudou, o Salah me boicotou, chutou aquele pênalti pra fora e nem 1-1 a gente conseguiu. O Liverpool conseguiu perder para o Bournemouth fora de casa por 1-0. Obviamente que foi uma derrota um pouco diferente do padrão das últimas derrotas do Liverpool, daquelas derrotas inconsistentes e sem vontade e tudo mais. Obviamente que não foi o mesmo cenário, mas ainda assim, você vindo de uma vitória de 7-0 contra o seu maior rival, uma partida histórica dessa, você tá tentando ter uma perspectiva de crescimento, você tem um jogo tão importante contra o Real Madrid no meio da semana, você tem um resultado desse, é extremamente decepcionante. É extremamente decepcionante. Eu entendo, quando a gente tenta olhar pelo lado racional de tudo isso que aconteceu nos últimos 10 dias no Liverpool e pensar assim, a bola às vezes ela mais pune do que ela ajuda, enfim, né? Quando o vento tá favorável, quando a sorte tá do nosso lado, a bola bate no adversário, volta pra gente e entra, é gol. A bola desvia no nosso atacante, ela volta pro outro no pé, preparado para chutar e é gol. Eu gosto de citar muito esse número de que na partida contra o Manchester United, o De Gea fez uma defesa na partida inteira. Aí você vira assim, caramba, ele fez só uma defesa, o jogo foi 7-0, provavelmente ele falhou em alguns gols. Não. A questão é que tem jogo, tem dia que é dia, cara, e tem dia que é noite. Tem hora que tudo que você tenta dá certo. E isso acaba condicionando o jogo. Entrou o segundo, entrou o terceiro gol ali em sequência, o quarto gol entrou, o time desestabiliza, você tem que mudar a sua abordagem da partida. E isso acaba gerando ali, juntando, unindo tudo isso, a sorte e a qualidade de todos os jogadores, obviamente, você acaba gerando 7-0. A partida de hoje foi exatamente o contrário disso. Obviamente, a gente tem que levar em conta aqui, por exemplo, se aquela cabeçada do Van Dijk no primeiro tempo, ela entra, se o cara não faz aquele milagre de tirar de cabeça pulando em cima da linha depois do escanteio ali, o cenário do jogo seria completamente outro. Um Bournemouth tendo que dar mais espaço pra jogar, ter um pouco mais de ímpeto ofensivo, não ficar nesse cenário que a gente odeia de todo mundo atrás da linha da bola, que o Liverpool não consegue jogar, que o Liverpool não consegue desenvolver, que o Liverpool não consegue ter profundidade, a gente teria um jogo muito mais aberto, muito mais cara a cara ali, e isso obviamente sempre favoreceu o Liverpool. O jogo contra o Manchester United, principalmente em exemplo de postura dentro de campo e ideia de confronto, nunca vai ser a realidade do Liverpool. Se você pegar uma Premier League, uma Champions League, seus 38 jogos de Premier League, 6 Champions League, colocar uns 10 de Champions League ali, seus quase 50 jogos na temporada, colocando uns de Copa e tudo mais, a realidade do Liverpool, na grande maioria delas, não vai ser a do Manchester United, um time que mesmo em Anfield vem de peito aberto, querendo jogar de igual para igual e oferecendo campo, oferecendo transição, oferecendo jogo, oferecendo esse embate, né? Esse cara a cara. A grande realidade do Liverpool para a maioria dos jogos vão ser times que vão jogar extremamente fechados, seja em casa ou seja fora. Isso não vai fazer diferença. Vai colocar todo mundo atrás da linha da bola, vai tentar jogar no erro do Liverpool e no erro tanto técnico, num domínio errado, num passe errado que acabe gerando um contra-ataque, quanto na questão psicológica, porque isso tá funcionando desde o começo da temporada. Porque esses times vão para Anfield, por exemplo, jogam fechadinhos e vão minando a confiança do Liverpool, que muitas vezes não tem, acaba não tendo opção, acaba não tendo, achando uma forma de furar as linhas, acaba recorrendo só àqueles cruzamentos a esmo, tal, de todos os lados, sem uma boa posição, sem nada que sugira que aquilo vai terminar em gol, né? E aquilo vai minando a confiança do jogador do Liverpool, vai tirando ali, vai deixando o cara desconfortável. Isso, obviamente, vai se tornar o jogador mais propenso a erro, vai gerar esse erro que o time adversário vai capitalizar em cima. Isso foi a realidade em várias das nossas derrotas, tanto em Anfield quanto fora, desde o começo da temporada, desde o começo da Premier League. E hoje foi mais um desses jogos, sabe? E por isso que eu falo, de verdade, se aquela bola entra no começo, por exemplo, se alguma coisa acontece diferente ali,
ali, se a gente tá com um pouquinho mais da sorte que a gente tá contra o Manchester United, por exemplo, obviamente o jogo seria diferente. Com o Bournemouth, que não é o melhor time do campeonato, muito pelo contrário, estava em último, tendo que oferecer mais campo pro Liverpool, tendo que sair pro jogo, tentando salvar pelo menos o empate naquela partida, a gente poderia ter acabado com 2-3-0. O desempenho é tão diferente, o time tá tão condicionado assim. Cara, eu acho que é muito do jogo, assim. É muito traumatizante, é muito chato você pensar e criar expectativa a semana inteira e você chegar num jogo que era ganhável e você perder, obviamente. Mas, assim, nada de novo sobre o sol, né, cara? A gente continua apresentando os mesmos defeitos. Hoje foi um jogo em que a gente, tendo mais opções ofensivas, eu acho que muito tarde, mas enfim, a gente tentou achar outras soluções, né? A gente finalmente jogou com aquele esquema de 4 atacantes que a gente fala que pode ser muito útil em muitas situações do campeonato, né? Hoje, no caso, não foi o Firmino fazendo esse quarto jogador no começo, foi o Gakpo sendo o terceiro homem de meio campo ali e tudo mais. Mas mesmo o Harvey Elliott, que no começo, enquanto o Liverpool teve dominando nos seus primeiros 20, 30 minutos, ele foi o homem solto ali na frente pra ser esse quarto jogador, cara. Se o Harvey Elliott consegue se encaixar bem num trio de meio campo, por exemplo, ele pode sim acabar sendo esse jogador híbrido que fecha a linha defensiva como terceiro homem de meio campo e completa a linha ofensiva como quarto homem de ataque. Ele teve muito bem até que o time inteiro caiu, até que o gol saiu, até que os jogadores pararam ali, sentiram todo o peso do que anda acontecendo recentemente e deixaram de jogar bola. Assim, é complicado. Aí você vira e fala assim, quanto é culpa do Klopp quando o Salah erra aquele pênalti? A gente tem alguns pontos aqui que a gente tem que falar daquele pênalti, por exemplo. Historicamente, não de hoje, ainda que o Salah seja o craque do time, o homem que decide, quem recebe a maior parte das bolas no campo de ataque e tudo mais, enquanto o James Milner esteve em campo, o James Milner sempre bateu os pênaltis pelo Liverpool. Por que hoje foi diferente? Por que o Salah bateu aquele pênalti? Eu não tô discutindo aqui, o Salah tem um ótimo aproveitamento, já fez gol em final de Champions e tudo mais, mas mesmo na final da Champions que ele bateu porque o Milner não tava em campo. Se você for pegar naquela própria Champions, na fase de grupo contra o PSG em Anfield, quem bateu o pênalti foi o Milner. Quem pegou e bateu, o Mr. Reliable, o cara que não erra pênalti e tudo mais, sempre foi o Milner. Ele já tinha entrado naquela partida e ele não bateu o pênalti. Aí eu te pergunto assim, pô, você fica revoltado que aos 68 minutos de partida, o seu time precisando do resultado, você vai olhar pro banco e tentar oferecer alguma coisa de diferente pro jogo, porque tá proposto ali do time adversário, e você mete a porra do James Milner no jogo, cara. É de ficar revoltado. A única coisa que ele pode oferecer ali de muita qualidade é o pênalti. E na hora do pênalti, quem pega pra bater outro cara. É óbvio que assim, pô, é fácil ser autor de obra pronta, né, e tentar falar isso agora, mas sempre foi assim, porque hoje foi diferente. Isso sim pode ser responsabilidade da comissão técnica que mudou e falou que agora é o Salah. Pode ser responsabilidade dos jogadores que tomaram atitude entre eles ali, o que foi, se foi isso, tá errado. Mas assim, é outra condicionante do jogo, né? E que não diz respeito diretamente, se isso for uma decisão e tiver ali, acabou, não diz respeito diretamente à distribuição técnica do jogo, à responsabilidade do Klopp e tudo mais. Como que seriam aqueles últimos 25 minutos, até um pouco mais com os acréscimos e tudo mais, se o Salah tivesse empatado o jogo ali? Você entende? Assim, há derrotas e derrotas. Isso serve até pra gente falar aqui da partida seguinte contra o Real Madrid, que vai ter daqui a alguns dias, né? A gente ficou brincando aqui a semana inteira, Real Madrid pode esperar, batia na madeirinha e tudo mais. E eu deixei isso muito claro do porquê, né? Quando você dá uma vitória dessa contra o rival e tudo mais, você tem que aproveitar, cara. São esses momentos que o futebol nos proporciona, que a gente tem pra aproveitar, pra comemorar e tudo mais. Se eu não acreditasse em algum resultado depois daquele jogo ali, você não ia acreditar em momento nenhum. Então, me dava me dava aquele luxo. Mas há derrotas e derrotas, e até pra isso a gente pode falar. A derrota do Liverpool contra o Brighton é muito diferente da derrota do Liverpool contra o Bournemouth agora. Como a derrota do Liverpool pro Barcelona por 3-0 no jogo de ida no Camp Nou foi muito diferente da derrota do Liverpool pro Real Madrid por 5-2 em Anfield Road. Por quê? Porque todo torcedor do Liverpool, por mais crente ou descrente na virada, no efeito Messi e tudo mais, todo torcedor do Liverpool saiu daquela partida, quem acompanhou os 90 minutos, saiu daquela partida no Camp Nou falando assim, cara, como é possível que o resultado final foi esse? Como é possível? O Liverpool jogou mais bola, o Liverpool dominou todas as segundas bolas, o Liverpool abafou o Barcelona, o Liverpool criou chance de gol, a bola não entrou, cara, não era possível. Aquele jogo poderia ter sido empate, poderia ter sido vitória do Liverpool, e incrivelmente não só acabou com uma vitória do Barcelona, como acabou com uma vitória do Barcelona por 3-0. Aquilo ali foi um aborto na natureza. O absurdo, o impressionante, o incrível daquele mata-mata, daqueles dois confrontos, não foi o Liverpool enfiar 4 no Barcelona, foi o Barcelona enfiar
3 no Liverpool no jogo da ida. A gente era capaz de virar aquela partida porque a gente era superior ao Barcelona desde a primeira partida. Essa não é a realidade, por exemplo, da derrota do Liverpool pro Real Madrid, cara. A gente foi engolido, nós começamos muito bem o jogo, nos deu uma perspectiva muito boa. Se a partida fosse assim, a gente poderia ter tido um outro resultado histórico, como o 4-0 que nós tivemos há 13 anos atrás. Mas aquela partida, cara, depois daquele começo, a gente foi engolido e nós merecemos todos os 5 gols que a gente tomou. O resultado foi extremamente justo e pra gente pensar numa virada e tudo mais, na partida de volta, a gente vai ter que jogar muito mais bola que a gente jogou na ida. Não é a realidade do jogo contra o Barcelona que a gente fala assim, pô, se a gente jogar essa bola de novo, não tem como a gente ter uma noite azarada quanto a gente teve. Virou. Até certo ponto a gente tem que levar isso pra essa derrota contra o Bournemouth também. Eu falo assim, em questão de perspectiva, cenário geral, nossa, estamos finalmente encostando no G4, viemos de um grande resultado, precisamos dessa partida fácil pra nos dar moral pro grande confronto que a gente tem. Resultado terrível. Dentro de campo, assim, é isso. O Liverpool continua tendo os mesmos problemas que não vão ser resolvidos do dia pra noite, como não foram resolvidos nos últimos 4, 5 anos, que é de furar esses times que vêm muito fechados, encontrar esse primeiro gol. Hoje ele sim poderia ter saído, mais do que em outras partidas que o Liverpool sofreu muito em casa. Esse gol poderia ter saído no primeiro tempo, poderia ter saído o gol de empate. A bola não quis entrar, essa é a realidade. Há momentos e momentos do Liverpool na partida, o que já é melhor do que era um tempo atrás, né? O Liverpool tem momentos de muita dominância e bastante futebol desempenhado. Isso até no jogo do Real Madrid, né? No nosso começo muito bom. Mas enfim, que nos dá a perspectiva de que sim, sendo um time em reconstrução, sendo um time que está passando por um processo de reestruturação e de troca de peças que foram chaves em outro momento, é natural e é esperado que o time vá passar por essas oscilações. Vão ter momentos de pico e vão ter momentos que o time não consegue manter a constância 2, 3 jogos seguidos. Agora, fica no ar aí que Liverpool entrará em campo na quarta-feira contra o Real Madrid. Vai ser, porque por mais surpreendente que seja, foi exatamente a mesma escalação, né? O Klopp repetiu a escalação do primeiro jogo para a segunda, do jogo contra o Manchester United para o jogo contra o Bournemouth, cara. Que Liverpool entrará em campo contra o Real Madrid? O Liverpool que esculachou o seu rival em Anfield há uma semana atrás, ou o Liverpool que perdeu para o último colocado do campeonato hoje? De pontos positivos que a gente pode tirar dessa partida é realmente a dupla de zaga, que no meio de todo esse caos e confusão pode até falhar alguma coisa ali e tudo mais por ser muito exposta, mas é a dupla de zaga que mais pode contribuir para o estilo de jogo que o Liverpool se dispõe a fazer, né? Com a gente jogando, principalmente contra esses times mais recuados, né? Com linhas muito altas ali, tentando furar essa linha, tentando ter os zagueiros quase na linha do meio campo, tentando usar eles como opção de passe nas laterais e tudo mais. Você eventualmente, num passe errado e tudo mais, você pode gerar muito contra-ataque pro seu adversário, e você precisa que esses zagueiros sejam rápidos na arrancada, na velocidade, na imposição física para disputar com esses atacantes que geralmente na Premier League, inclusive, são muito velozes, né? E o Konaté e o Van Dijk têm essa capacidade, fizeram isso várias vezes durante o jogo. Obviamente há falhas, há imprecisões, há coisas que precisam ser consertadas ainda. Isso é perfeitamente natural, até porque, assim, é uma escolha de jogo do Liverpool até certo ponto, né? Você sabe que você, escolhendo esse tipo de pressão, esse tipo de abafo, esse estilo de jogo mais ofensivo, assim, você vai expor a sua zaga e você tenta colocar jogadores que vão tentar limitar esses danos, e isso funciona pro time inteiro, porque assim, quando você tem uma zaga que ainda que vai ficar exposta em certos momentos e você sabe, você tá disposto a oferecer esse risco, né, a correr esse risco, quando você tem essa zaga que te dá essa confiança maior ali de que o seu erro não vai 100% das vezes virar um gol, os laterais conseguem usar um pouco mais, os meio-campos se sentem mais à vontade, enfim, é o time inteiro que consegue ficar um pouco mais leve para atacar em frentes diferentes. Isso foi uma vantagem. E o próprio Robertson, que está em viés de alta, né? Obviamente aqui a gente pode estar falando igual a Simone Tebet, né? De 2, 3, 4%. Simone não para de crescer. Pro Robertson aqui. Mas essa é a realidade. O Robertson teve numa fase muito má, que durou alguns meses, foi muito longa, inclusive. Obviamente que ele tinha todos os créditos do mundo por tudo que ele já produziu, mas ele já vinha nessa fase por muito tempo, e dessa vez ele teve mais uma partida muito decente. Assim, não que ele tenha sido brilhante, mas ele conseguiu utilizar do seu grande atributo, que é o lado físico, mais uma vez muito bem, né? Ele parece estar no momento físico melhor do que ele estava 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que não conseguia acompanhar o ponta dele, que não conseguia oferecer uma opção de passe boa para os pontas e para
os meias que caíam daquele lado. Enfim, o Robertson estava mais envolvido no jogo hoje de novo, apareceu, quase fez um gol no primeiro tempo, obviamente tomou algumas decisões erradas, como todo time anda tomando, mas é um ponto positivo que a gente tem que tirar aqui. Eu honestamente, assim, obviamente, é o que a gente tá falando, né? Você pode encontrar 1001 motivos pra você reclamar de um time que chegou e perdeu pro último colocado. Há derrotas que me machucaram mais, que me revoltaram mais do que essa. É triste, é um suco de Liverpool, era o que a gente mais esperava, mas... é isso, vamos seguir. É a gente torcer agora pra... eu imagino que pelo menos uma mudança nós vamos ter para o jogo do Real Madrid. O Bajcetic ou o Elliott vão pro banco. Eu imagino que o Elliott, pela sequência de jogos, pelo número de minutos que teve, pela imposição física que o jogo contra o Real Madrid vai oferecer. E o Henderson vai jogar, principalmente por ter sido poupado no começo do jogo. De resto, imagino que não vai ter mudanças no time. Então é isso, a gente vê que tipo de postura será colocada em campo no Bernabéu. E mais do que isso, quantos minutos essa postura vai durar? Vai ser algo passageiro de 10, 15 minutinhos? Ou vai ser um Liverpool que vai entrar focado durante 90 minutos para tentar buscar a classificação lá? Veremos. Você que chegou até aqui, gostou do nosso vídeo, gostou do nosso conteúdo, você já considerou se inscrever, apertar aqui embaixo e seguir o nosso canal? Assim você vai ficar sabendo dos próximos vídeos que a gente lança. Você pode apertar aqui no like também, não obstante, uma coisa não anula a outra, inclusive. Aperta aqui no like e ajuda a gente a vencer o algoritmo do YouTube, a chegar com esse vídeo no máximo de pessoas possíveis e continuar nosso plano de juntar todo o dinheiro do mundo, basicamente. O meu muito obrigado, fica à vontade, comente aqui o que você achou de problema, o que você achou, qual é o seu sentimento nesse momento. E mais do que isso, né, como que você chega para o jogo contra o Real Madrid agora? O Real Madrid pode esperar? O Real Madrid vai morrer sentado esperando, cansado de tanto esperar alguém para jogar contra ele? A vida ainda em Anfield? E a Champions League, como fica depois da vitória do Tottenham nessa rodada? Comenta aí, tá mais que convidado para participar com a gente. Voltamos com a nossa série que nós vamos lançar, repensando o elenco do Liverpool para a temporada que vem, e também para o jogo contra o Real Madrid. Meu muito obrigado a todo mundo que esteve até aqui. Até a próxima, desculpa qualquer coisa e up the Reds.